Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Quiz Podcast. Gustavo, no programa passado a gente teve uma menina que veio cantar aqui pra gente, né? A Mirella. Mirella Valandro, cara, ela participou do The Voice. Ela foi desclassificada nas batalhas, mas uma voz ímpar, linda e carismática, né, velho? E ela faz parte agora da Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba. Sim. E aí, a gente trouxe um convidado também especial. Você sabe que eu fui estudar música para poder entrevistar ele, né? Eu fui. Falar de música com o maestro... Então apresenta o homem, vai, que a capivara é grande, vai. Então, ó, vou botar aqui meu óculos para ler isso aqui, ó. Nascido em Sorocaba, ele é maestro e trompista. Iniciou seus estudos no Instituto Municipal de Música de Sorocaba e no Conservatório de Tatuí. E também é graduado pela USP. Já fez turnê na Suíça e na Itália. E, em 2006, assumiu a direção da Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba, onde atua como maestro. Estamos aqui com o maestro Denis Vieira. Tudo bem, maestro? Tudo bem, Chuca, Gustavo. Um prazer enorme estar aqui com vocês no Quiz Demais. Realmente é muito bom falar de música, falar sobre arte, né? E a arte, eu sou um grande defensor que a arte que muda o mundo. Não tenho dúvida. Né? Então é um prazer para a gente estar aqui. Eu sou entusiasta também, que eu adoro, eu amo música. Quando era jovem tinha uma banda, a gente tocava, e agora recentemente eu voltei a tocar carrom junto com um amigo e tal, e assim, é uma coisa que alimenta a alma, né? A música, ela para alguns é uma válvula de escape, para alguns é fonte de inspiração, para alguns é meio de relaxamento. A música em si, ela induz o nosso estado de espírito para onde a gente deseja. Né? É por isso que a gente tem na religião música, é por isso que sempre que você pensa em receber alguém na sua casa, você coloca uma música, é por isso que quando você está meio baleadão, está meio triste, você coloca uma música ali que vai te deixar num estado melhor, né? A música é tudo isso, né? A música é um instrumento social, né? E sociável, né? Muito grande, né? Exatamente. Você não vai em um lugar que não tenha música, isso. Né? Inclusive, né? A pessoa não apreciar a música é uma doença, né? Chamada amusia, né? É a pessoa que não consegue ter tolerância à música, aquela pessoa que tem aversão à música, ela tem uma doença chamada amusia e ela tem que ser tratada. Porque a música está em todo lugar também, Exato. né? Onde a gente está no carro, está... Eu nem sabia que existia isso. Você conhece alguma pessoa que é assim? Eu conheço uma pessoa, eu não posso revelar o nome. Não, tá bom. A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Isso. Né? Mas ela não gosta de música, ela realmente não gosta. Tudo que ela faz não tem música. Mas é uma pessoa só. Caraca, então, a gente entrevistou aqui o Zé Abrão, que ele é o diretor da rádio Comanda Antena 1, né? E aí ele virou pra gente... Chuca, mas assim, eu não gosto de música. Mas não é que ele não goste de música, ele gosta de música, mas ele não para mais para escutar música, porque a música está tanto erradicada na cabeça dele, porque ele trabalha com isso e tudo. Então, tipo assim, ele já não curte a música, ele curte a música assim, eu não sei de quem é, mas eu sei quantos minutos tem essa música. Porque ele trata a música como uma coisa mais comercial. A gente passa a ser técnico, né? É interessante essa sua colocação, porque muitas vezes, você é músico, ai que gostoso que é, né? Você vai lá, ensaia a orquestra. Daí a gente respira às vezes mais fundo, porque quando você trabalha profissionalmente com isso, muda um pouco a maneira de você encarar a música, né? A pessoa não entende que, por exemplo, música tem métrica, tem muita matemática em cima de uma música. Tem, né? Antes de você tocar uma música, você faz uma análise da música, uma análise que tá no plano teórico, você estuda aquilo ali, e daí é inevitável, né? Às vezes a gente vai para um ensaio, a gente não tá muito afim, né? A gente tá com um problema em casa, a gente tá com dor de cabeça, e tem que ir, assim como vocês têm que fazer a gravação aqui, porque vocês têm os seus compromissos com os patrocinadores, sim. Com tudo. Às vezes a gente, a última coisa que eu queria estar era entrando no teatro, mas eu tô lá, né? Tô lá e tem que fazer bem feito. Tem disciplina, né? E tem que fazer bem feito. Então, não que não seja bom, é maravilhoso. Eu adoro, eu agradeço a Deus todos os dias por ser músico, mas é uma atividade profissional. E
E o maestro, ele tem que aprender todos os instrumentos? Isso já começam com aqueles mitos, né? Mitos e verdades, né? É humanamente impossível você tocar todos os instrumentos, né? Ou aquelas pessoas que falam, eu toco isso, aquilo. Grosso modo, normalmente, quem fala isso não toca nenhum bem. Isso é verdade. Mas o que o maestro tem, sim, é que tem um conhecimento sobre os instrumentos da orquestra, né? Ele tem que saber, por exemplo, qual que é a forma de se tocar um violino e quais são as sonoridades possíveis de serem extraídas daquele instrumento. E mais, quais são as técnicas necessárias para que o músico retire aquela sonoridade, para ele pedir coisas factíveis para o músico. Quem tem que saber tocar o instrumento é o instrumentista. Sim, claro. Né? Então, a minha formação é de trompista, como você mencionou, né? Eu, com um naipe de trompas, eu vou conseguir, lógico, falar com muito mais propriedade. Com o naipe de metais, eu vou falar com uma propriedade muito grande, porque a família é a mesma. Sim. Né? Mas é completamente diferente de um naipe, por exemplo, de cordas. Um violino, um violoncelo ou um contrabaixo. Então, o maestro, o que ele vai fazer? Ele vai estudar esses instrumentos, ele vai ter aquela prática, e por isso que eu sou muito defensor que o cara quer ser maestro, não basta ser um pianista, por exemplo. Se ele é pianista, ele vai ter que aprender sim a tocar o instrumento, ele vai ter que entrar na orquestra, né? Para ele saber o que é a sonoridade do contrabaixo, qual que a técnica dele oferece para ele. Exatamente, né? O que gera de dificuldade para ele, o que é fácil tocar. Às vezes o que é muito fácil para uma flauta tocar é muito difícil para um trompete tocar. E às vezes são a mesma coisa. Né? Então, esse conhecimento técnico, teórico, esse sim o maestro tem a obrigação de saber. Deixa eu entender uma coisa. A gente ficava brincando em casa assim, né? É legal, é gostoso. É gostoso, né? Brincar com a caneta Bic, pá. Mas assim, né? Em linhas gerais, eu queria saber o seguinte: uma orquestra é composta pelo quê? O que você faz? O mínimo para falar assim, isso aqui é uma orquestra? A orquestra, normalmente a gente já faz a divisão dela em famílias. São 4 grandes famílias de instrumentos: as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Então, parte-se desse pressuposto. Não significa que em todas as obras a gente vai utilizar todas as famílias ou vai utilizar todos os instrumentos da família, mas essas são as famílias que compõem a orquestra. Né? Então, a partir das cordas, né, a gente tem os violinos, geralmente divididos em 2, primeiros e segundos violinos. Né? O que é primeiro? Tipo primeira e segunda voz? Exatamente, primeira e segunda voz. Exatamente, a primeira voz que geralmente toca as notas mais agudas, e as vozes, as notas inferiores, mais graves, a segunda voz, o segundo violino. E daí a viola, que não é aquela viola caipira, né? Não é essa. Não é essa, é a viola clássica que a gente chama, e o que ela tem de diferente? Ela é maior que o violino. Ela é maior que o violino, então ela é mais grave que o violino. Ela está ali no meio de campo, ali, né? Legal. Então, e daí nós temos o violoncelo e temos o contrabaixo. Né? Basicamente, esse é o naipe de cordas. O pessoal fala, mas e a harpa? A harpa também faz parte. Né? Não são todas as orquestras que, inclusive, dispõem desse instrumento, porque é um instrumento muito caro, é um instrumento que pouquíssimas pessoas tocam, né? Dificílimo de tocar e de encontrar mesmo. O que é caro? Caro são centenas de milhares de reais. Um instrumento. Então, tipo assim, é raríssimo ter um cara que toca em alto nível. Sim, é raro, primeiro, por causa disso. Segundo, porque você tem poucas escolas de harpa, por exemplo, né? Então, você tem uma dificuldade de chegar no instrumentista, né? O piano também faz parte, mas o piano você tem um piano de armário, por exemplo, que não é um instrumento tão caro. Hoje tem os digitais, mas um piano de cauda é caríssimo também, né? Nossa. Então, vamos lá, para as famílias. E aí daí a gente vai para as madeiras, que já partem dos instrumentos de sopro, né? São as flautas com pícolo, né? Os oboés, clarinetes e fagotes, né? E daí a gente vai para os metais, né? Que são as trompas, trompetes, os trombones e a tuba. E a percussão, daí a percussão é uma infinidade de instrumentos. Então, desde carrom, tímpano. A gente divide a percussão, é interessante, né? Que o pessoal pensa, a bateria é da percussão, é da percussão, é uma parte da percussão, né? A gente tem instrumentos com sons definidos, por exemplo, os tímpanos, né? Você sabe exatamente que nota ele está tocando e tem que ser afinado. Né? Tem os instrumentos de teclado, como xilofone, vibrafone, glockenspiel, né, crotales, enfim, que você sabe exatamente que estão sendo tocados. Eles fazem parte da percussão. Da percussão, né?
Porque você extrai o som percutindo o instrumento, entendi, né? entendi. Seja batendo, seja arrastando, arranhando, né? Chacoalhando, né? E a gente tem aqueles que são de sons indefinidos, né? Que você divide em grave e agudo e às vezes nem nisso a gente consegue definir. Por exemplo, um pandeiro, ele tem um som indefinido ali nele, né? Ele tem o som das platinelas, tem o som das peles, mas é um som indefinido. É um som vira-lata. Tem tudo. Tem tudo, mas com muita qualidade, né? O pessoal fica bravo isso aí, né? Um triângulo, né? É um som indefinido. Né? Pô, cara, mas eu acho um negócio... Me perdoe quem toca triângulo, cara, mas eu adorava na escola, eu estudava no Colégio Maria Imaculada em São Paulo. Falava, me dá o triângulo aí que não serve pra nada mesmo. Eu ficava... Porque assim, tipo... É um instrumento belíssimo. E é belíssimo. Mas com a criança, né? O triângulo sinfônico, para você ter ideia, normalmente ele tem os 3 lados dele. Cada lado é diferente um do outro. Né? Ele tem espessura diferente e o tamanho ligeiramente diferente. Para timbres diferentes. Para ter sons diferentes. E o músico que vai tocar o triângulo, né, são coisas que a gente só sabe quem está lá no bastidor, isso é legal, né? isso é legal. Ele tem às vezes 4 ou 5 tipos de baquetas diferentes para tocar o mesmo triângulo. Então isso gera para ele um universo de timbres lá, 5 baquetas vezes 3 lados diferentes que tem sons diferentes. Então ele tem uma infinidade de tipos de som para tirar de um único instrumento. Entendi. O percussionista ele é um experimentador de sons, né? Muitas vezes. Ele toca o tímpano com uma baqueta que parece um novelo de lã, ou ele toca o tímpano com uma baqueta de camurça, ou uma baqueta de madeira. Né? Tudo isso aí muda o som e ele precisa enquadrar o que é melhor para aquela música. Ô, Denis, e tem um cara que troca o prato também. Ele estuda para tocar naquele determinado momento. Exatamente. Ele ficava lendo jornal. Aí ele... Aí ele, tá na minha hora, peraí. Ele vai lá e pega o prato. Aí pega o prato e toca. Pudera fosse tão simples assim, né? E volta pro jornal. Jornal é velho. Ninguém mais olha jornal. Nem existe jornal nem mais. tem, mas agora é celular, né? Celular. Mas é interessante, porque daí você tem os tipos de prato, você tem os tipos de batida que ele vai ter. Se ele vai bater, por exemplo, numa direção, um contra o outro, uma diagonal do outro. Se ele vai deixar os pratos ligeiramente rasparem um no outro. Se aquele som de reverberação ele vai abafar no peito dele. Se ele vai deixar aquele prato suando, e às vezes soa por mais de 1 minuto. Denis, É muita coisa. Cara, você deu uma aula técnica aqui que é maravilhosa, mas assim, vamos pro lado humano, que é muito complicado. Como que você se define como maestro? Vai lá. Quer cagar na minha pergunta? Porque a gente para não pular. Para não pular, que a gente está falando sobre o prato e tal. Tem um filme do Hitchcock, né? Que eu acho que, se não me engano, é O Homem que Sabia Demais. Que o cara, ele é instruído para dar o tiro no teatro, cara, na hora que o cara bate o prato para não escutarem o barulho do tiro. Né? Então eu me lembrei agora que eu sou muito cinéfilo e tal, eu me lembrei disso agora, te interrompendo, sem querer te interromper. Não, você interrompeu bem. Eu lembro desse filme. Inclusive, existem algumas peças que pedem, por exemplo, tiro. Existem peças que pedem isso. Sim. Né? Então, isso aí vai tudo para o naipe de percussão. Né? Ele vai dar um tiro de festim. Existe uma obra muito conhecida que chama Abertura 1812, de Tchaikovsky, que ela não tem tiros. Ela tem tiros de canhões. Né? Então, é interessante porque quando ela é feita ao ar livre, né, é pedido para o exército participar com os canhões. Isso. Né? Eu já tive o prazer de ver. É sensacional quando você escuta com os canhões. E eu já fiz ela com canhões e sinos de igreja. A gente estava tocando na frente de uma igreja e os sinos da igreja tocando. Nossa, né? que sensacional. Então esse é uma coisa que transcende, né, na verdade. Então, integra. Eu vi essa... É Tchaikovsky? Sim, Tchaikovsky. Então, eu vi essa... É o quê? Uma ópera? É uma abertura. É uma abertura. Então, eu vi em Copacabana. Copacabana, assim, tem um forte do Leme e o forte do Posto 6. E aí, dentro do forte do Posto 6 tem um lugar assim enorme. A gente passa por fora, acho que é pequenininho. Tem um lugar enorme. Assim, era não sei quantas pessoas, para você ter uma ideia. O jornal Globo, na época, fez uma foto só da plateia, que era quase que a página inteira da capa do Globo, com a plateia. E os canhões... faziam parte. Atiro. Bum, bum. Cara, sensacional, de arrepiar. Caraca. Denis, para entender, né? Porque agora vamos falar da questão pessoal. Você deu uma aula aqui, né? Do conhecimento que você tem. Mas assim, você lida com pessoas.
e nós estamos falando de gente que tem talento, e às vezes um talento específico. Você na hora, por exemplo, dentro na hora que você está fazendo ali, eu não sei como é que é o nome, o ensaio de vocês e tal, você percebe quem tem talento e quem não tem, você consegue extrair. Como é que você vê isso? Como é que se vê isso? Gustavo, essa sua pergunta é muito interessante, né? Porque no final disso tudo, você tem uma pecinha atrás do instrumento. E aquela pecinha que tem sentimentos, que também tem os mesmos problemas que todas as pessoas têm, porque são pessoas, né? São seres humanos. E eu sempre falo que o maestro, na verdade, a grande arte do maestro é de fazer com que os músicos se dediquem ao máximo para produzir aquela música em comum. Porque o maestro, apesar dele ser um músico, ele é o único músico da orquestra que tem um instrumento que não tem som. Que é a batuta. Nossa, que legal. Que legal, boa essa colocação. Dá pra colocar na frase dos cortes. Essa daí é boa, é boa. Caraca, mas aí, cara, vamos falar de disciplina. Aí, de repente, você consegue... Por exemplo, vai estar tocando a orquestra inteira, coisa linda. Você consegue escutar, porque é óbvio, você deve ter ouvido absoluto, alguma coisa assim, que você olha, você fala assim, você escuta e fala, pô, tá errado. Como é que é isso? É assim, na verdade, o maior trabalho é no ensaio, né? Você falou, eu tenho músicos extremamente talentosos, eu tenho músicos que têm mais dificuldade. Isso é natural das pessoas, né? Assim como no futebol, eu gosto das analogias de futebol. Você tem o Neymar do time, mas você tem aquele que também... Você tem o Casemiro, que vai correr pro Neymar. Que vai correr pelo Neymar e às vezes ele não tem tanta habilidade assim, mas ele vai tirar na raça. Isso. Né? Então você tem tudo ali, né? Sim. Você tem que gerenciar essas pessoas, né? Porque às vezes você tem aquele que tem muita facilidade, mas ele não é solista o tempo todo. Né? Ele tem que jogar para a equipe também, ele tem que tocar com a orquestra. Às vezes ele vai ter o solo dele, né? Mas às vezes é hora dele simplesmente não tocar, ele tem que se omitir para o outro tocar. Né? Então, isso a gente tem que ser trabalhado, é um dos grandes efeitos que a gente tem na juventude. Né? É a tolerância e o respeito. Né? De você ter com o outro o que... Uma hora que vai ser você, uma hora vai ser o protagonista, ele. Uma hora ele vai ser. Outra hora é ele. Mas normalmente o cara mais talentoso, ele é o que mais dá trabalho, porque às vezes ele não precisa ter a disciplina de um cara comum, vamos falar medíocre. Medíocre é média, viu, gente? Não quer dizer que o cara é ruim. Medíocre. Que o cara estuda mais. Chegar ao cara talentoso, ele tira aquilo, sai. Né? Então a gente, nesse meio tempo, né, a gente está sempre subordinado à música. Sim. Né? E a música na orquestra, ela está sempre subordinada à partitura. Né? Então a partitura já prevê tudo isso. Né? Onde que você está mais, onde você está menos. Né? Então, nesse meio tempo, o que é o que você acabou de comentar, né? Poxa, teve uma nota errada, você tem que escutar. Né? E isso muitas vezes é a função do maestro também, de corrigir. E como é que você faz essa correção sem melindrar ninguém? Como é que é teu estilo? Hoje eu trabalho com jovens, né? Que estão ali. Eu falo que o músico honesto não é aquele músico que toca tudo, mas é aquele músico que se esforça para tocar tudo. Né? Ele não quer errar de propósito. Sim. Quando ele tocou uma nota errada, ele não tocou porque ele quis. Ele tocou porque ele errou. Todos nós erramos, né? Sim. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser cobrado. Sim. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber que ao mesmo tempo você tem que corrigir, você tem que às vezes ser muito enfático nisso, porque inclusive às vezes erra por falta de atenção. Né? A atenção foi embora, eu estou prestando atenção em outra coisa. Volta aqui, né? Volta aqui. Né? Tem que trazer o cara. Mas eu não posso também expor. Mas né? ali é quase impossível, porque está todo mundo em volta. Mas no grupo eles já sabem disso também. Então, quando ele está tocando, do jeito que eu falo, trompete, você tocou errado, né? Isso aí não é essa exposição. A exposição começa a partir do momento em que eu começo a criticá-lo ou a questionar a postura dele, né? A ir contra, na verdade, a dignidade daquela pessoa. Né? Se eu falar, nesse local você está tocando errado, você está tocando isso, e isso aí está errado. Não é dessa forma. Vamos repetir, inclusive, toca só você sozinho. Né? Até porque os outros músicos também percebem. E porque isso vai acontecer com o outro também. Sim. De uma maneira super natural. Então isso, mais natural do que eu isso é super natural porque já tá dentro do ambiente. O ensaio serve para isso. Porque eles já sabem que aquilo, na verdade, não é para punir.
Aquilo é para contribuir. Né? Então, quando eu falo, ó, toca só você agora toque desse jeito. Olha, você não está conseguindo tocar, você precisa estudar mais isso. Ele sabe que aquele puxão de orelha que ninguém quer escutar, mas opa, essa semana eu vou me dedicar 2, 3 vezes mais para não escutar isso. E dessa forma a gente consegue produzir a arte, essa obra em conjunto, né? Que bacana. Cara, quando termina uma apresentação, você tem a sensação de alívio? Eu vou trazer essa sua pergunta para antes. O que acontece antes da apresentação? Sim. Né? Antes da apresentação, eu já fiquei muito nervoso. Sim. Hoje eu já não fico mais. Uma das coisas que o tempo nos dá é isso, né? Porque a gente sabe que a gente trabalhou e fez o que precisava ser feito, né, para preparar o espetáculo. Essa é a primeira questão. A hora que a gente entra no palco, né, geralmente entra a orquestra, né, o pessoal que não sabe o que acontece, tem um protocolo. Vai entrar a orquestra, a gente geralmente aplaude. Às vezes a orquestra está no palco enquanto o público está entrando e tem que saber que não é falta de respeito. Os músicos estão aquecendo. Né, porque às vezes você tem uma diferença, inclusive, de temperatura do ambiente da coxia para o ambiente do palco, principalmente as luzes e tudo mais, isso desafina os instrumentos. Sim. Então é melhor que ele fique no palco. Olha, é melhor que ele fique no palco. E daí a orquestra senta, apaga, fica só as luzes do palco acesas, né? E daí entra uma pessoa que é o Spala. Né? O Spala, ele é aplaudido e ele vai coordenar aquela afinação fina da orquestra. O Spala geralmente é o primeiro violino. É o violino. É o primeiro violino. É o chefe de naipe dos violinos. Né? Ele tem essa função, né? de fazer aquela correção final de afinação da orquestra e depois o maestro entra. A hora que você entra é para valer. A hora que eu entro é para valer e é a hora que a orquestra levanta, na verdade. É a hora que, de fato, a orquestra, na verdade, está sendo aplaudida. Né? O aplauso é para toda a orquestra, não é o pessoal, tá aplaudindo o maestro, não, o aplauso é para a orquestra toda. É por isso que ela levanta e se vira para o público, e ela está agradecendo ali, né, a presença do público. A partir desse momento, né, parece que assim, corta de um lado, muda a sintonia. A gente volta a ser técnico. O último cara, as últimas pessoas que assistem um concerto são os músicos. Tenho certeza absoluta disso. A gente muitas vezes não tem a mínima noção do que aconteceu. Sério isso? É porque a gente está tão focado no que a gente está fazendo, né? Naquela música que está sendo produzida, naquele espetáculo, que a gente não sabe qual que é o resultado final, 100%. A gente sabe que ali está sendo feito. Mas vocês colocam, por exemplo, alguém... É tipo quem... Vamos falar futebol, que você gosta pra caramba do São Bento, eu também. Que é ficar alguém na plateia para escutar auxiliar aquilo. Técnico, não, né? Auxiliar técnico. Na verdade, não. Na verdade, às vezes a gente utiliza esse recurso durante o ensaio. Tá. Até pode ser utilizado. Na hora do concerto, não. Porque não existe mais comunicação com quem está fora, não. Aquilo valendo. A gente se fecha ali dentro, né? E hoje é mais fácil, tem um vídeo, ser gravado, você isso, daí a gente assiste grava, depois, né? Um exercício que eu sempre faço, eu escuto depois, a gente percebe um monte de coisa que não percebeu na hora. Né? Às vezes coisas que a gente percebeu na hora, fala, puta, isso não foi legal, mas na hora, na gravação não apareceu. Olha. Porque ali a somatória da frente do palco, né, não apareceu. Então, nesse momento, é um momento ímpar. Né? Daí acaba o concerto. E aí? Daí você fica até umas 3 horas da manhã sem dormir. Então. Isso aí. Porque é adrenalina. Verdade. Mas é uma sensação assim de trabalho realizado, né? Dever cumprido. Dever cumprido. Cheguei, me propus a fazer e fiz. Né? É interessante que eu sempre chego, para quem está aqui, a Renata, que nos trouxe aqui, né? Então, como foi? Porque a gente não tem essa noção global, né? É mais ou menos a analogia de você foi para a faculdade, fez uma prova, né? E você respondeu a prova inteira, porque você estudou, né? Mas, e aí, como foi?
Não sei. Cara, eu não sei. Eu respondi a prova inteira. Nós Até também. porque a arte é subjetiva. Isso. Então, por mais que a gente não sabe como é que chegou naquele público. Às vezes o público reagiu muito bem. E tem essa troca com o público. Quem não sabe, que seja você fazendo stand-up, cantando ou apresentando, como eu faço, cara, é muito difícil. Porque assim, se não tiver uma troca do outro lado, que é o público, cara, vocês emanam um negócio pra gente que é inexplicável. Ou te torna grande ou diminui, né, Sim, cara? Exatamente. A gente ali, eu principalmente, quando tô como maestro, né? É interessante, porque o maestro ele também tá de costas pro público, né? Ele é o único músico que também, além de não ter som, ele tá de costas pro público, ele não vê o público. É verdade. Né? Então, esse momento é algo, mas você sente energia. Você sente que ali atrás você vem um negócio, a plateia é um negócio muito louco. É um negócio que nos dá uma energia gigantesca. E eu vou ser muito sincero, esse período de pandemia é uma das alternativas que nós achamos para manter o trabalho e tudo mais, né? Foi das gravações. Todo músico teve que aprender a gravar, né? E a orquestra realizou 4 gravações de concertos virtuais, né? A gente gravou em teatro, as câmeras, captação de áudio, mas não tinha público, né? E como é que era o ensaio nesse tempo de pandemia, de lockdown? A gente, durante 5 meses, teve que parar. Em março, a gente parou. Eram as vésperas de um concerto, né? A gente teve que parar, né? Lockdown total, para tudo. A gente voltou em outubro, né? Reunimos condições de voltar, fizemos um protocolo para segurança que, graças a Deus, funcionou. Isso é legal. Não tivemos nenhum caso na orquestra interno ali, ninguém pegou ali na orquestra, funcionou, né? E daí a gente mudou o local dos ensaios, fomos para um estacionamento, porque era lugar arejado. Tá aberto. Então o espaço dos músicos de 2 metros entre cada um, fomos lá, medimos com a fita métrica, né? Dá para fazer, vamos fazer. Então, e a gente voltou assim, né? A gente conseguiu voltar daí para os palcos com o público, na verdade, agora, o mês passado. Em setembro, aliás. Né? Em setembro a gente voltou. Eu vou confessar, Juca, que eu chorei antes de entrar no palco. Imagino. Nossa. Tá. É brabo. E eu vou confessar mais uma coisa, isso aí ninguém sabe. Eu chorei no palco. Eu sou uma pessoa que eu sou muito emotivo, mas na hora que eu tô tocando, que eu tô fazendo música, eu sou muito frio. Que precisa. Porque a gente precisa, o técnico tem que sobrepor ali, né, para fazer. E eu não fico com medo de apresentação, barriga... frio na barriga. Eu não tenho mais nada disso. Já passou a fase de ter isso comigo, assim, nessa estrada que a gente tá, né? Eu, quando tinha banda, assim, quando era adolescente, todo dia que tinha espetáculo, apresentação, eu acordava com dor de barriga. Então, já foi, assim... eu confesso que nesse eu falei, nossa... Eu pensei que eu não ia fazer isso de novo. Eu pensei que não ia acontecer. E a hora que eu tava, o Spala já tinha entrado, eu falei, estamos aqui. Fácil. E eu confesso que ali eu chorei. E daí entramos e fizemos um espetáculo maravilhoso, que foi muito legal. Foi realmente... foi muito legal, a energia dos músicos também. Emocionante isso. Diferente, o público, volta, né? Eu me arrepiei de você falar. Porque até então a gente tava um ano sem público, tava tocando, tinha lá os feedbacks, o pessoal comentava as postagens e tal. Mas, cara, o público, aquelas pessoas que estavam ali para nos assistir, isso que é mais fenomenal. Bacana. Denis, a gente precisa para um rápido break aí, rapidinho, e contar agora das experiências fora do país. Exatamente. Eu quero agradecer os patrocinadores, Julião Auto Center, vai arrumar seu carro lá, Casa de Carnes de Vila Mar, um supermercado de carnes, cara, espetacular, vem tudo a vácuo, eles levam no teu carro, ó, pra você sentir. MTC Ozônio, o Elixir da Vida, falo sempre, você atleta que tá com qualquer tipo de lesão, vai lá, fala com a Gisele, Cristal Corpo e Mente, com a Cris lá, ela faz uma massagem lá, meu amigo, que você sai 0 bala. Golden Park Hotel, quero agradecer Gomes Barbearia, lá você corta o teu cabelo, fica muito louco, e agora tem chopp, tem um dia de chopp
na fachola. Meu amigo, você sai de lá... Mas o barbeiro não bebe, tá? O barbeiro não bebe. que E se você beber muito, daqui a pouco você está cortando o cabelo de todo mundo lá. Faz a fila aí! Agradecer também a Clique, o Glauco, quem manja de instrumento musical. Dificilmente um músico aqui da região já não comprou lá, né? Na Clique, com certeza. Do Glauco. Com certeza. E tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, inclusive se você tiver com a barra suja com a mulher, leva ela lá, cara, que você acerta os pontos. E dizer que todo sábado tem Márcio Oliver. Márcio Oliver e Chuca da Paz, dando show lá. Eu vou lá só atrapalhar. Só atrapalhar. Só atrapalhar. Então vai, chama o intervalo aí. Então vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Casa de Carnes Vila Mar. Há mais de 60 anos levando qualidade para a sua família. Seja a carne para o seu dia a dia ou para o seu churrasco. Aqui tudo passa por um rigoroso controle de qualidade. O melhor atendimento, um amplo estacionamento. A sua família merece sempre o melhor. Trabalhamos pela nossa maior conquista. Você. Casa de Carnes Vila Mar. A melhor carne, você já sabe onde encontrar. A vida vai bem, obrigado. Mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Nasci cantando. Essa é a trilha da minha vida. E essa também é minha profissão. E eu só confio em uma loja quando o assunto é música. Clique Musical, a minha e a sua loja de instrumentos musicais. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Gente, voltamos aqui. Olha, tem uma pergunta legal para fazer o seguinte. Primeiro, quantos... você rege uma orquestra filarmônica. Sim. Quantos músicos tem lá na sua orquestra? A fila, ela está hoje com 50 músicos. Né? São 50 ali a partir dos 10 anos de idade. E daí a gente tem pai tocando com filho... o que está também dentro da nossa proposta. Tem família ali, né? Família. A gente, inclusive, nesse ano de 2022, uma das nossas propostas é de fazer quase que uma orquestra itinerante, né? Tanto por Sorocaba... Isso é muito legal. Né? Quanto pelas cidades da região.
né? Porque a gente tem que... das nossas grandes batalhas é justamente desmistificar a questão que a orquestra sinfônica, filarmônica, né? A música sinfônica é uma música chata e de velho. E elitizada, né? Elitizada, e não tem nada disso. Então, né? e você falou uma coisa que é a pergunta que eu ia fazer. Qual a diferença da orquestra filarmônica para a orquestra sinfônica? Isso é interessante que o pessoal confunde e acha que tem uma diferença do grupo, e não há diferença. Né? Na verdade, o termo sinfônico, né, ele remete à união de instrumentos ali. Né? No entanto, você tem orquestras que tradicionalmente são mantidas pelo Estado ou por entidades estatais. Por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que tem o financiamento prioritariamente vindo do governo do Estado. Né? O filarmônico, o termo filarmônico tem aquele vocábulo filo ali, né, que vem de amigo, de afinidade, né? Então são dos amigos da música. É que né? vocês usam muito esse termo. Exatamente, né? Então as orquestras que usam o termo filarmônica, né, são aquelas orquestras que são eminentemente mantidas pela iniciativa privada. A iniciativa privada, ela que exatamente, ela que banca, né? Isso durante muito tempo foi algo que foi muito usado, né? Hoje, né, a gente já tem mais o uso comercial de marca, né? Então tem muitas orquestras que são filarmônicas, mas são mantidas pelo Estado, orquestras sinfônicas que são mantidas pela iniciativa privada. Então, na verdade, o grupo é o mesmo. Então, não muda. Musicalmente não tem uma diferença. Não tem. A orquestra, tradicionalmente, a gente fala que ela produz música sinfônica, então ela é uma orquestra sinfônica. Né? Mas se você vai chamar ela da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba, né? Isso aí não muda o grupo que está sendo tocado. Denis, na verdade, assim, a música te levou para o mundo. Eu queria saber como que foi essa experiência tocar do outro lado do mundo aí, a Itália, Suíça, é isso? Isso, a gente foi convidado para participar de alguns festivais, né? 2 festivais. A gente, na época, a gente tinha o Quinteto de Metais da USP, da Universidade de São Paulo, né? Um grupo maravilhoso de se tocar, e acabamos sendo convidados para esses dois festivais, né? O Fábio Luz, um grande pianista aqui de Sorocaba, né? Radicado lá na Itália, né? Fez um dos convites, né? O outro veio através de um outro contato que a gente tinha lá, um grande amigo nosso também, né? Na Suíça. E a gente falou, já que vocês convidaram, a gente vai. E a gente não sabia bem onde a gente estava se metendo, né? Além disso, a gente foi convidado para tocar em Vicenza, uma cidade do lado de Lugano. E como todo bom músico, a gente queria umas situações um pouco melhores de estadia, né? A gente acertou de trocar um pouco de estadia e de alimentação numa churrascaria brasileira lá em Milão. A gente acabou tocando em Milão também, numa churrascaria. Que, fizeram uma permuta, é isso? Fez uma permuta, Sabe que eu conheço essa churrascaria? Eu não lembro o nome da churrascaria. Quando eu fui para Milão, eu fui a trabalho, né? Fui gravar no centro de treinamento no Milan, que é nessa estrada que vai em direção à Suíça. E aí a gente foi no aniversário do Cafu. Aí foi todo mundo, vamos. Aí chega lá, porra, parecia que você tava assim, em São Paulo, assim, numa churrascaria. Todo mundo falando português. Todo mundo, exatamente. Um negócio... Porra, loucura isso. E a gente foi tocando, a gente escolheu, na verdade, a gente foi para 2 festivais para fazer 2 apresentações em cada festival. Uma apresentação de música única, exclusivamente erudita para metais, de música brasileira. Então foi um trabalho de pesquisa muito legal para achar esse repertório. E outro só de música popular. Né? Então, por isso foram 2 apresentações, né? E foi muito interessante a gente tocar na churrascaria, né? E essa churrascaria tinha um hotel também. Falar, então a gente toca aí, vocês querem um negócio brasileiro e tal, né? Mas a gente fica no hotel. Que ótimo. E acabamos fazendo uma pausa em Milão também, né? A gente tocou em Cortanze, né? Próximo de Asti. Quando a gente chega lá, né? Tinha os professores do festival e a gente chega como grupo convidado, né? Que é um status bem interessante, porque a gente não chega como aluno. Legal. Né? A gente chega como grupo convidado, né? Artista convidado. Mas quando a gente chegou lá, de repente a gente vê os professores. Os professores da área de metais eram da orquestra da RAI, de Turim, né? Que é uma das maiores orquestras da Itália. É uma das referências, assim,
orquestra de nível A aí do mundo, né? Nossa, onde nós estamos? Estamos tocando dos caras, né? Tem que tocar bem, né? Tem que tocar bem, né? Vocês terem ideia, na semana seguinte eles dividiam pelas sessões da orquestra, né? Sim. E começava as cordas, né? E vinham 2 músicos da Filarmônica de Berlim para dar aula lá. Então era um negócio de alto nível, né? Altíssimo nível, né? E a gente tava lá, né? Fomos, né? Lá. Daí fizemos ali o norte da Itália, fomos para Vicenza, fomos para Milão, ficamos lá em Milão durante 5, 6 dias e fomos daí para o festival de Lugano, na Suíça, onde daí a gente também não tinha a mínima ideia de onde a gente estava se metendo, né? Porque quando eu chego lá, o professor de trompa, que o meu instrumento, né, era David Johnson. David Johnson, no meio dos trompistas, né, ele é a primeira trompa do American Horn Quartet, que é um dos maiores quartetos de trompa já imaginados, né? Ele era o professor lá, né? Então, eram aqueles caras que você vê nas gravações. Você fala, nunca vai chegar exatamente, perto. Quando eu crescer, eu quero me inspirar nele, não quero nem ser que nele, eu quero me inspirar nele, né? Mas o BR, o brasileiro, ele tem... Ele é respeitado como músico? Demais. É muito interessante que um dos comentários lá foi de... Eles viam como que a gente consegue produzir música com tão pouca estrutura. Eu cito o exemplo. Na minha área de trompa, né, a gente... É um instrumento que ele é ligeiramente grande e pesado, né? Ele pesa lá seus 4 quilos, mais ou menos, que para uma criança é bastante, né? Uma criança. Então, você acaba tendo até demorando um pouquinho, muitas vezes, para a criança poder aprender, porque ela simplesmente não aguenta com o instrumento. Então, existem instrumentos evolutivos. Existe uma trompa que o pessoal chama de trompa júnior. Né? Mas mesmo assim, a trompa já é um instrumento considerado caro. Né? O instrumento júnior também é caro. Né? E daí mas isso aí que você está falando, é tipo o saxofone, que tem vários... Não. É o mesmo instrumento que eu poderia tocar, só que com uma outra afinação para que uma criança possa tocar. Ele não é um instrumento que a gente vai usar em orquestra. Ele vai usar enquanto ele for pequeno, normalmente. Né? Então, mas é um instrumento que quase não se tem por aqui, porque é muito caro. E daí o pai vai comprar e daí daqui 2, 3 anos vai ter que trocar de instrumento. E lá, quando eu cheguei, eu vi uma criança tocando. Eu demorei quase 20 anos para comprar a trompa que eu tenho hoje, porque hoje é o valor de um carro. Né? E tinha lá uma criança com uma das trompas do modelo da minha, só que do modelo evolutivo, né, para criança, que é um instrumento que custa lá 4.000 euros. Não, esse então aqui, lá é acessível aqui. Lá é super acessível. Lá é normal isso. Então isso que eles ficam impressionados. Fala, como é que vocês conseguem fazer sem ter os instrumentos, né? Os trompetistas, por exemplo, o trompete a gente está acostumado a ver um trompete normal, mas o trompete que normalmente a gente vê por aí é um instrumento em si bemol, que a gente fala, é uma afinação. Mas ele não é o único. A gente tem o trompete em dó, trompete em ré, trompete em mi bemol. Então, dependendo do repertório, o compositor escreveu lá para trompete em mi bemol. Né? É um instrumento pequenininho, bem menor do que o trompete. Igualzinho, se você olhar, só que ele é menor. E o correto seria, ele pega no estojo dele o trompete em mi bemol e toca. Aqui no Brasil, a gente não tem. É só instrumentista profissional que vai ter isso aí. E normalmente não tem o set completo. Lá, não. Todo mundo tem 7 trompetes. Ou seja, o cara tem que ter vários instrumentos. Exatamente. E é difícil aqui você ter... Aqui, exatamente. Que nem taco de golfe. O cara ter isso. Exatamente. Mas Denis, vamos falar de uma coisa que, assim, porque quando a gente está falando de elitizado, quanto que um profissional, depois que ele passa por todas essas etapas, que ele pode ganhar financeiramente, porque assim, eu fico pensando no moleque que fala assim, eu quero viver disso. Como é que é? Bom, você tocou num ponto que é muito difícil. Isso não é exclusivo do Brasil, tá? Isso a gente tem... No mundo, a gente passa por isso, né? Não é uma profissão que tem as melhores remunerações do mundo. Pode ser, sim, muito bem remunerado. O músico de orquestra em si, né? Hoje, infelizmente, e é algo muito triste que a gente fala, as orquestras estão diminuindo, né? Principalmente os grupos profissionais, né? Então,
você consegue hoje tocar em uma orquestra, por exemplo, uma OSESP, que remunera muito bem os seus músicos. Né? Tanto é que vem pessoas de fora para tocar na OSESP, porque ela realmente, o salário dela é um salário robusto. Né? Mas a gente não tem muitas orquestras como essa. A gente conta no Brasil no dedo quantas orquestras que você fala, olha, você vive muito confortavelmente, não estou falando de ficar rico, mas vive muito confortavelmente com o salário de uma única orquestra. As orquestras menores, né, elas remuneram, não têm salários tão altos, mas existe a contrapartida que você consegue tocar em mais de uma. Entendi, né? entendi. Então você consegue... consome o tempo. Exatamente. Né? Você consegue ter ali, montar ali a sua remuneração, dando aula, complementa, toca numa orquestra, daí que, por exemplo, ensaia 2 vezes por semana, terça e quinta, daí na segunda, na quarta e na sexta você toca em outro grupo. Né? E tem música que toca em casamento. Exatamente. Então você vai achando esses filões para você poder compor a renda. E daí sim é uma profissão que passa a ser viável. Senão não é viável. Senão o cara ser... Não, porque assim, vamos falar de valores assim, aproximados, tá? Um músico aí numa orquestra média, que é essa que você falou que ele vai tocar em 2. Chega a ganhar quanto? Vai. Você vai ter remunerações aí de, por exemplo, de R$2.000 até 5, 6 mil reais por mês. Tá. E fala assim, o Pelé do negócio, vai. Quando você tá jogando já no PSG... Eu não tenho tá ideia de quanto que, por exemplo, uma OSESP hoje está pagando. Eu estaria especulando, mas certamente é mais do que 15, 20 mil reais por mês por músico ali. São salários bons. Né? São salários bons daí. Mas eu sempre falo para os meus alunos isso, porque a gente tem que ser realista nisso, né? Você tem uma elite ali dos músicos, né? Você tem que lutar para estar lá. E quem estuda, viu, Gustavo Schuca? Quem se dedica normalmente chega a disputar, pelo menos, para estar lá. Né? O músico, né? Eu tenho alunos que estão no caminho. Você fala, pô, se esse cara continuar com essa pegada que ele está hoje, daqui a 10 anos ele vai... Quem que é o Pelé da tua área? Da trompa, né? Da trompa. Eu tenho alguns... Aqui no Brasil tem alguns caras que eu admiro muito, né? Por exemplo, o Luiz Garcia, um absurdo tocando, né? Eu tive um grande mestre que foi o José Costa, né? Também lá da USESP. Felipe Doyle, do Rio de Janeiro. Então tem alguns grandes trompistas aí. O Mário Rocha, que é um grande trompista já da velha guarda, né? E diversos outros aí. E quem é assim, o mais conhecido, assim, o mais top de todos os tempos, assim? No meio da trompa a gente tem um americano chamado Dennis Brain, meu nome, né? Dennis Brain foi um dos maiores trompistas de todos os tempos. Na atualidade, a gente tem um tcheco chamado Radek Baborak, né? Eu não vi ele tocando. Mas eu vi o Stefan Dor, que é o chefe de naipe da Filarmônica de Berlim, e eu confesso que é um negócio que parece ser de outro mundo. Parece que ele tá tocando outro instrumento. Exatamente, é um negócio absurdo. Mas a pergunta aqui não quer calar. Por que você escolheu a trompa? Chuca, essa sua pergunta, eu acho que é a mais importante, não só aqui no nosso bate-papo, mas para todos os pais que estão escutando aqui, que têm filhos que querem estimular, né? Qual que é o instrumento a ser escolhido, né? Por que, Denis, você escolheu a trompa? E a resposta normalmente é muito simples. Porque eu acho o som lindo. É isso. Eu dou aula vou tomar a liberdade de falar, né? Eu dou aula num projeto que a gente tem no COC aqui, de Sorocaba. COC, uma escola aqui de Sorocaba, do Brasil todo, uma escola renomada. O COC Santa Rosália aqui de Sorocaba. Sim. Né? Que, aliás, é apoiador da orquestra. Nos 25 anos da orquestra, faz 25 anos que eles apoiam a orquestra. Que bacana. Parabéns ao COC, viu? Né? E eu mostro todos os instrumentos para eles. Eu falo assim, é que nem pizza. Né? Todos os sabores são gostosos. Você não pode falar que um é pior do que o outro. Você pode falar o que você gosta. Né? Mas se o seu colega gosta de 4 queijos e você de frango com catupiry, você tem que respeitar o dele, porque ele realmente gosta daquele sabor e você gosta do seu. A importância da sua pergunta, Chuca,
é no seguinte sentido. Às vezes o pai gosta do instrumento. Né? E daí fala, eu morro de vontade do meu filho tocar violino. E compra o violino pro filho e vai. E aquilo ali vira uma tortura pra criança. Porque ele não gosta. Né? Lógico, tem que estimular, mas chega num limite, você não gosta. Eu conheço gente que toca piano porque e o pai quer que toque piano. A minha sogra, ela aprendeu a tocar piano. Ela fez acho que 6 ou 7 anos. Quando o professor ficou doente, não pôde dar uma aula, foi a chance dela de nunca mais tocar. Nunca mais encostou no piano. Eu tenho piano em casa, toca aí, sogra. Eu não sei tocar, não quero tocar e não quero nem chegar perto do banquinho. Nossa, ela não gostava, era uma tortura. Ela não gostava, era uma tortura. Vira trauma, né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte, para os pais principalmente, né? Leva, mostra os instrumentos e torce. Torce por quê? Se seu filho virar para você e falar, eu quero tocar trompete, você como pai, eu acho, e isso eu sinto uma obrigação como pai também, sim, de estimular, vamos lá, vamos ter que comprar um trompete, vai dar um jeito e tal. Sim. Dá um trompete na mão da criança. Se seu filho falar que amou de paixão um oboé, respira fundo. Que é um som lindo também. É um som maravilhoso, um instrumento lindo, 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 lindo. Só que ele é caro. Só que ele é caro. Não adianta você querer dar um clarinete na mão que é parecido, porque se ele gostou do oboé, o clarinete vai ser um inferno na vida dele. Daí você vai lá, conversa. É coisa de afinidade. É afinidade, né? é paixão. É paixão. E daí você vai lá, vai dar um jeito, vai parcelar e fazer aquele crediário, mas vai vender o instrumento nas OLX da vida lá e falou, agora eu vou comprar. Exatamente, porque senão você vai perder dinheiro. Não é um instrumento caro, porque o oboé, eu falo oboé porque é um instrumento caro. Sim. Você não vai encontrar um oboé meia boca por menos de 10 mil reais. E eu tô falando de instrumento meia boca. Né? Tem palheta, tem um monte de coisa. Mas se aquela criança se apaixonou por aquilo, aquilo ali é realmente a paixão. É que nem você obrigar seu filho a torcer pro São Paulo se ele é corintiano. Meu Deus do céu, cara. Né? O meu eu obriguei a torcer pro Palmeiras. Mas se ele torceu é porque ele tinha afinidade. Tinha afinidade. Mas ajudou a colocar a chuteirinha na porta quando ele nasceu, a camiseta. Exatamente, você faz aquela campanha, né? Eu, quando era moleque, que eu tocava bateria, minha bateria era uma bateria, assim, gigantesca, era legal. Na hora de montar a bateria, eu falei assim, putz, eu devia ter escolhido a flauta, né? É mais fácil. Que é só levar debaixo do braço. Outro dia eu tava sem carro, né? Com a trompa lá, um monte de coisa. E a gente tava tocando o repertório que eu tinha que levar um monte de coisa. Tinha que levar surdina, tinha que levar... Deixei o estojo super pesado, eu tava sem carro. Eu fui a pé do meu escritório até o teatro, né? Eu devia ter escolhido o Piccolo. O Piccolo colocava no bolso. Denis, você, cara, todo o carisma que você tem, simpatia, e assim, você deu uma aula. Eu aprendi muito como... Cara, eu aprendi mais nessa conversa de música do que eu aprendi minha vida toda. Tô falando sério isso porque muitas vezes, alguns detalhes, é só um músico do teu nível que é capaz de ensinar. E o que eu achei legal de você é que você não esconde. Você conta os detalhes, você ensina como se você estivesse ensinando para uma criança que é. E esse é o meu nível mesmo, de uma criança de 10 anos musical. Valeu, seu Chuca. É isso aí. Vamos lá. Eu só queria te perguntar o seguinte. A orquestra, assim, pelo que eu já li sobre a orquestra, ela é composta de uma maneira que o som, né, que seja ouvido igualmente por todo mundo. Por isso que ela é montada onde ficam os metais, onde fica a bateria, onde fica... isso procede? Sim. A disposição da orquestra, pode ver que ela não muda muito, né, de acordo com o que você... Quem criou essa disposição? É uma disposição que é tradicional, na verdade. Né? Ela vem desde lá do século XVI e ela vai, na verdade, evoluindo. Né? Normalmente você tem as cordas à frente, né, do grupo, né? Porque a sonoridade é mais baixa. Um instrumento, um violino, ele não tem o mesmo som, por exemplo, de uma tuba. A tuba vai pegar e vai encobrir aquilo lá, então ele vai ficar mais distante, né, do público. Né? Mas elas vão estar à frente, as madeiras no centro da orquestra, né, elas já têm uma projeção muito grande, né, e os metais ao fundo e a percussão mais ao fundo ainda. Né? Interessante que hoje em dia eu adoro, por exemplo, quando eu vou na Sala São Paulo, eles começaram a construir os teatros, né?
e eles descobriram que eles podiam aumentar também um pouco de lugares, né? Vender mais ingressos. E tinha um lugar que às vezes era ocupado, que é o coro. O coro às vezes tem o coral, mas às vezes normalmente não tem. E ali tem que ter o espaço deles. E chegou à conclusão, se eu colocar, eu posso colocar público ali, né? Eu vendo ingresso. Né? Então é um lugar super interessante de você ficar. Por exemplo, na Sala São Paulo, você tem o espaço do coro. Né? Que legal, então ali você tem uma impressão da orquestra, se você aí quer conhecer, vai lá na Sala São Paulo, quero ter uma experiência diferente. Já escutei uma orquestra normal tocando e tal, quero ter uma experiência de repente, de ver o maestro de frente, porque tá no fundo, né? Você tá no fundo, você de lá pra né? Eu quero ver como que soa a percussão ali perto de mim e tal. Você inverte a orquestra. Isso é legal, né? Ver o maestro de frente. Né? É Coisa super legal. Louca isso. Uma das maiores experiências minhas foi assistindo a Deutsche Symphony, né, na sala da Filarmônica, lá em Berlim, né? E eu digo que eu tive muita sorte porque eu consegui os últimos 2 ingressos da sala. Né, o alemão lá, cheguei para comprar o ingresso no dia, eu tava de lua de mel, né? E queria assistir um concerto na Filarmônica, né? Que é uma sala antológica, né? Uma sala das mais modernas do mundo e tudo mais, né? Acústica perfeita. Maravilhosa, um negócio absurdo. Né? E eu cheguei em Berlim com a minha esposa, né? Falei, primeiro lugar, vamos na Filarmônica. Né? E o nosso hotel não era muito distante. Falei, vamos a pé e vamos já, porque se for é já, né? Cheguei lá, estava fechado o guichê, falou, amanhã 8 horas da manhã você tem que vir aqui, porque se tiver ingresso, é às 8 que vai ter. 8h05 já não tem, então você chega cedo. Daí a gente chegou lá, 7h30 eu estava lá. Né? Eu era o terceiro da fila. Né? E daí o atendente falou lá, bom dia, tal, o que você quer? Eu quero o ingresso para hoje à noite. Ele deu risada da minha cara. Falou, não é possível que você queira ingresso para hoje. Mas eu vou ver, porque é minha obrigação. E tinha 2 ingressos. Era o meu e da minha esposa. Nossa. Foram os 2 últimos ingressos daquela noite. Né? Mas não é à toa que estava lá. Não era. E era na primeira fileira do coro. Então eu tava na careca do timpanista. No meio do palco, de frente com o maestro, né? Na careca do timpanista ali. Da orquestra. Foi um negócio sensacional. Sensacional. É uma experiência. Se você tiver a oportunidade de, por exemplo, ir na Sala São Paulo e ter uma experiência diferente, compra o ingresso no coro. No coro, presta atenção. Que legal isso, hein? Coro, que legal. É uma coisa que eu acho... Não é pra você cantar, não. É pra você ficar lá e assistir. Você fica quietinho. Tem o silêncio. O quiet, please. Eu tenho algumas experiências na minha vida profissional e também com orquestra, né? Por exemplo, eu já assisti a Hollywood Bowl Orchestra, que é a orquestra que toca as músicas dos filmes, na praia de Copacabana, ao entardecer, eles tocando música tipo Star Wars, Superman, coisa de arrepiar, sabe? De muito louco. Mas, profissionalmente, eu já filmei Projeto Aquários, né? Umas 2, 3 vezes. E uma vez foi na praia de Copacabana também, que eles fizeram a ópera do Mahler, que é a ópera das 1000 vozes. A Sinfonia dos Mil. Isso, a Sinfonia dos 1000. E eu tava no palco, né? Eu tava dentro do palco. Tipo assim, nós éramos... Você era cinegrafista? Nós éramos 12 cinegrafistas e eu estava no palco. Assim. Aí é bravo. Não, é lindo, sabe? E atrás tinha um telão que ele era invertido, né? Que se você filmasse de um lado, ele aparecia invertido. Sim. E eu tava assim, na boca do palco, assim, mais um pouquinho meu tripé caía, e era um negócio grande, porque é muito, né? É muito grande, né? Essa sinfonia, você falou uma das sinfonias que eu não toquei, viu? A Sinfonia dos 1000, infelizmente, eu não toquei. É uma das coisas mais sensacionais que tem. E eu ficava assim de lado, eu pegava a parte assim, acho que dos metais e tudo, não me lembro direito. E aí, todo mundo com ponta, aí o diretor falava assim, vira para o maestro, que era o Isaac Karabchevsky, eu virava, eu pegava ele de lado, eu pegava ele regendo de lado. E as solistas também pegavam de lado, porque eu estava na boca do palco. Nossa, que bacana. Entendeu? Muito diferente. Então, a experiência é assim, é bem única diferente. na vida. Você escuta, na verdade, de forma diferente. Eu sou um cara que, tipo assim, não sou um músico de orquestra, mas eu participei de uma orquestra dentro do palco. É coisa assim...
1 milhão. 1 milhão. Pode aguardar. Né? A da Tchaikovsky também, que foi na praia de Copacabana também, mas lá dentro do posto. E muitas coisas assim. E essa era a volta do Isaac Karabchevsky no Projeto Aquários. Eu acho muito, muito interessante, né? A orquestra, ela é um organismo vivo, né? Muito grande, né? Uma simbiose ali, né? Então, a gente observa que cada um escuta de uma forma, né? Porque você está em locais diferentes, né? E só que o que ela tem humor, né? Tem dia que você sente a orquestra tá pesada, tem alguma coisa, fala, poxa, a orquestra tá nervosa hoje, né? Tem personalidade. Outro dia eu tava tocando e falei, nossa, parece que a orquestra tá com sono, som de sono. Eu não sei qual que é o som do sono, mas ela tava com som de sono. Coisa, né? E tem dias que tá leve. Tem dia que ela tá leve, ela tá alegre, ela tá com uma sonoridade viva, né? E é a mesma música. É a mesma música. Gente, impressionante. Olha, adorei o papo. Eu gosto muito de música, então o papo de música pra mim é... Gustavo, obrigado. Obrigado você, gostei muito. Gostei Aprendi muito demais. também. Denis, muito obrigado aqui. Obrigado, agradeço muito, Juca, Gustavo, um bate-papo maravilhoso. Falar sobre o que a gente mais ama, né? Que é música. Exatamente. Perfeito. Então, gente, assinem o canal, deixe seu like, ative o sininho lá para você não perder nada. E olha, papo maravilhoso. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem com mais um programa para vocês aí no nosso podcast Cuide Mais.